Tudo jóia, nono ano? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Estou com muita saudade de vocês. Espero que todos os seus familiares também estejam muito bem, tá? Desejo uma maravilhosa semana para vocês e nós vamos dar continuidade ao nosso plano de estudo, tutorado, nesta aula que eu preparei para vocês, e a gente vai estar trabalhando, né, com as explicações das atividades, né, do PET final avaliativo, ou PET 8, tá, que vai trabalhar com vocês, né, nessa parte da primeira até a quarta semana do PET 8, com as atividades que vai trabalhar com os temas de grandezas e medidas, geometria, né, álgebra. Nós vamos trabalhar também com as medidas de distâncias, né? No caso, as expressões algébricas, fatoração, os produtos notáveis, a resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações, as funções quadráticas, as relações métricas no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, tá? Novamente, nós vamos recordar um pouquinho, vamos fazer as verificações experimentais, né, e de demonstração, e a semelhança, né, e a trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai estar trabalhando aí com vocês. Bem interessante essas atividades do PET final avaliativo, tá, turma? Então, ó, vamos para a primeira atividade, né, do PET 8, ou PET final avaliativo, que se encontra na página 10 do PET, quem tiver com ele impresso aí, então vocês podem acompanhar comigo através da página 10, tá? Então, olha, mas eu coloquei os slides aqui, eu preparei para vocês, deixa eu só ampliar um pouquinho mais, para ficar mais fácil para vocês na tela, e para o professor Fred também. Bora lá. A atividade número 1. Você já notou que alguns números são muito grandes ou muito pequenos? Para reduzirmos a quantidade de algarismos desses números, utilizamos múltiplos ou submúltiplos. E também podemos utilizar a notação científica, sendo que, para isso, recorremos às potências de base 10. Por exemplo, né, turma, eu posso escrever assim: 200 é 2 vezes 100, e o 100 é 10 ao quadrado. Então, 200 em notação científica pode ser escrito como 2 vezes 10 ao quadrado, ok? Observe o problema apresentado abaixo e responda corretamente o que se pede. A usina hidrelétrica de Furnas é a usina hidrelétrica brasileira localizada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista da Glória, no estado de Minas Gerais. Possui 8 unidades geradoras, com um total instalado de 1.216 megawatts. Este dado está disponível, né, aqui no caso, no endereço eletrônico, para vocês com acesso em 9 de novembro de 2020, foi recente. Sabendo que 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts e que o consumo médio de uma residência mineira é de 121,6 quilowatts por mês, e reparem que ele dá outra transformação, que 1 quilowatt, no caso, corresponde a 1.000 watts. Quantas residências essa usina seria capaz de alimentar em um mês? Será que vai ser 10 a terceira residências, ou seja, 1.000 residências? Na letra B, 10.000 residências, ou 10 a quarta residências? Na letra C, né, no caso, 10 a quinta residência, ou seja, 100.000 residências? Ou no caso da letra D, 10 a sexta residência, seria 1 milhão de residências. Eu preparei para vocês nos nossos slides aqui, então vamos para o slide, né, o número 1 aí, e a gente vai estar trabalhando, deixa eu só ampliar para vocês aqui, que fica mais fácil para vocês acompanharem com o professor Fred aqui. Vamos lá? Então vamos lá na linha de raciocínio, turma. Bom, nós sabemos que aqui no caso, a usina hidrelétrica de Furnas produz 1.216 megawatts. Mega significa 1 milhão, ou seja, né, no caso, 1.216 vezes 10 a sexta watts. Agora, o consumo mensal de uma residência, aqui no caso, em Minas Gerais, aproximadamente na ordem estimada de 121,6 quilowatts por mês. O quilo representa 1.000 vezes, ou seja, 121,6 vezes 10 a terceira watts. Então, eu fiz a resolução deste exercício, dessa atividade, por uma regra de 3. Então, lá, nós sabemos que uma residência tem 121,6 vezes 10 a terceira watts. Só que a usina de Furnas fornece, no caso, ao todo, né, no caso, 1.216 vezes 10 a sexta watts.
de potência, ou seja, em cada 1 segundo, aí no caso, aí tem, né, no caso, 1 joule por segundo dá 1 watt, ou seja, a sua usina conseguiria fornecer, olha a quantidade de energia, né, 1.216,10 watts, é um valor bem elevado. Então, lá, vamos organizar aqui, então. Quantas residências nós teremos, então, né, que conseguem ser, né, alimentadas com toda essa energia produzida por Furnas? Reparem, dentro de um mês. Então, 101.216 vezes a sexta dividido por 121,6 vezes a terceira. Bom, 1.216 por 121,6 dá exatamente 10. Só que aqui eu tenho ainda o 10 a sexta e o 10 a terceira no denominador. 10 elevado à primeira potência vezes 10 a sexta dá 10 a sétima. Reparem, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base 10 e soma seus expoentes. 6 mais 1 dá 7. E o 10 a terceira, no caso. 10 a sétima por 10 a terceira dá 10 a quarta residências, tá? Então, ou seja, eu tenho 10.000 residências aí no caso, para serem alimentadas por Furnas com toda essa potência, ou toda essa energia liberada. Opção a ser marcada é a letra B, tá, turma? 10 a quarta residências aí, ok? Vamos para a próxima atividade. Então, uma regra de 3, trabalhando com a notação científica e as potências de 10, né? Bem interessante essa questão. Agora vamos para a segunda atividade, ó, que vai trabalhar com a área, né, a relação de perímetro também, indicação para que vocês possam acompanhar comigo os produtos notáveis. Um agricultor rural possui um terreno no formato quadrado e, para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa de 4 metros na lateral e no fundo do terreno, conforme mostra a figura a seguir. Porém, ele não se lembrava da medida do comprimento e da medida da largura desse terreno. Mas observou que, após a retirada das 2 faixas do terreno, a sua área de plantio passou a medir 256 metros quadrados. Ou seja, está destacado aqui, tá, gente? Este em negrito aqui. Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original, ou seja, o quadrado total aqui, antes de ocorrer essa alteração. Bom, turma, reparem, como eu não sei a medida do comprimento, x da largura, que também é x, porque inicialmente o terreno era quadrado. Olha lá, o terreno no formato quadrado. Então, ou seja, a medida do comprimento é igual à medida da largura. Então, inicialmente o terreno era x vezes x. Então, ou seja, essa área seria x ao quadrado. Só que ele, para fazer um novo plantio, ele resolveu tirar 4 metros aqui, das bases, do comprimento da largura. Então, olha lá, 4 metros, 4 metros do fundo. Então, ou seja, ele, né, tirou aqui, ou seja, 4 por x. 4, no caso, x menos 4 aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam? Depois que ele tirou essas 2 faixas, ficou 256 centímetros quadrados de área, que é um novo quadrado. Então, reparem. Bom, a medida deste novo terreno, ele fica x do comprimento original descontado os 4 deste lado que ele tirou. Então, ou seja, x menos 4. E reparem que o comprimento também vai ser a mesma coisa em relação à largura. X metros menos os 4 aqui. Então, ou seja, x menos 4 vezes x menos 4 é igual a 256. Aqui vai dar para nós um produto notável. X menos 4 ao quadrado é igual a 256. Como que eu resolvo isso? Lembrem? Então, olha lá. X vezes x dá x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, ou seja, 8x, e 4 vezes 4, 16. Agora, esse 256 estava no segundo membro, ele vem para cá e vem negativo. Então, ou seja, o que vai acontecer no ano? Nós teremos x ao quadrado menos 8x, quanto é 256 devedor e pagou 16? Continua devedor 240. Isso vai nos dar uma equação do segundo grau, aonde nós resolvemos pela fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, calculando o delta, lembra, o delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o termo a, que é 1, vezes o termo c, que é menos 240. Então, menos 8 vezes menos 8 dá mais 64, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 240 dá mais 960. 960 com 64 dá 1024. O delta tem raiz exata nesse caso. Reparem que a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos, a de delta por 2 vezes a. Então, aqui fica menos da fórmula, o b é menos 8. Reparem que o termo a era 1, o termo b menos 8, o termo c menos 240. Então, menos o termo b. Então, menos 8, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 1024, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui fica 8 mais ou menos, raiz de 1024 dá 32, 2 vezes 1 dá 2. Então, uma raiz será positiva, outra raiz negativa. Agora, tomando cuidado
que na equação de segundo grau, para resolver problemas de área, né, de figuras planas, turma, não tem sentido falar que temos um comprimento de menos 8 metros, temos um comprimento, uma largura de menos 20 metros. Então, valores negativos para este exercício a gente vai desconsiderar. Nós vamos considerar apenas a raiz positiva, tá? Então, eu fiz, propositalmente, coloquei aqui para vocês, ó, uma primeira raiz. 8 menos 32 dá menos 24, por 2 dá menos 12. Menos 12 não serve. Não tem sentido eu falar que esse quadrado tem menos 12 metros de comprimento, menos 12 metros de largura. Mas a raiz positiva vai ficar 8 mais 32 dá 40, dividido por 2 dá 20 metros. 20 metros está ok. Tá? Tanto que vocês são inteligentes, a gente vai comprovar que o exercício está certo. Reparem, olha, 20 metros do quadrado original de comprimento por 20 metros de largura, 20 vezes 20, daria uma área total de 400 metros quadrados. Só que reparem que ele tirou 4 metros da base, 4 metros do fundo. Então ficou 16 por 16. E 16 vezes 16 dá 256 de área do novo terreno. Então a resposta, qual é a medida do comprimento da largura do terreno original? 20 metros de comprimento por 20 metros de largura. Ok? Vamos para a próxima atividade nossa, tá? Do PET final avaliativo, ou seja, o PET 8. Vamos para a questão número 2. Aliás, a questão já número 3, perdão, que está na página 11 aqui. Vamos verificar isso mesmo, página 11. Atividade número 3. Olha, vai trabalhar com as funções do primeiro grau. E nós vamos completar o quadro aqui. Bem interessante, né? A gente lembrar aquelas relações entre função do primeiro grau. Né? Reparem aqui, ó. Dada a função f do primeiro grau, definida por f de x é igual a 2x menos 1, faça o que se pede. Letra A, determine a sua raiz, ou seja, o zero da função. Bom, nono ano, nós sabemos que quando a gente tem uma função do primeiro grau, nós temos os valores de x, o chamado de domínio. E f de x corresponde aos valores de y, que é o chamado da imagem, né, de cada domínio. Então, para descobrir a resposta da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau, basta fazer sempre o y igual a zero. Então, aqui para resolver, nós vamos fazer 2x menos 1 igual a zero. Reparem nesse segundo slide que eu preparei para vocês aqui, para que a gente possa, né, estar acompanhando as resoluções das atividades do PET avaliativo número 8. Eu coloquei aqui para vocês o PET final aqui para ficar mais fácil. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, não tá bom para vocês acompanharem aqui comigo, né? Então vamos lá, ó. Para determinar os zeros da função, ou a raiz da função, basta fazer, então, o y igual a zero. Então, 2x menos 1 igual a zero. Esse menos 1 passa para cá positivo, 2x é igual a 1. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, ou seja, qual é o zero da função a raiz? Vale meio. Ou seja, se eu colocar meio no lugar do x, 2 vezes meio dá 1. 1 menos 1, o y valerá zero, tá? Agora, veja bem, letra B. Preencha a tabela abaixo e determine as coordenadas de 5 pontos que pertencem ao gráfico da função f. Siga o exemplo. Então, olha lá, y igual a f de x é igual a 2x menos 1. Então, reparem, turma, aqui eu vou, no lugar de cada x, colocar, né, os valores da tabela que ele me pediu. Primeiro eu vou fazer o cálculo com menos 2, depois com menos 1, depois com 0, com 1 e com 2, e vou encontrar cada valor de y. Aí depois eu completo a minha tabela. Vamos lá? Ele fez o primeiro modelo, olha, ele colocou o x valendo menos 2, ou seja, quando o domínio vale menos 2, qual é o meu valor de y? Qual é a minha imagem? Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, menos 1, né, no caso, valendo menos 2. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 1, dívida de menos 4 com dívida de menos 1 dá uma dívida de 5. Então, ou seja, quando o meu x vale menos 2, o meu y valerá menos 5. Agora, acompanhem comigo, ó. Quando o x valer menos 1, eu vou colocar menos 1 no lugar do x, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1, qual é o valor de y? Menos 3. Quando o meu x for 0, 2 vezes 0 dá 0. Menos 1, qual é o valor de y? Menos 1. Quando o x valer 1, 2 vezes 1, 2. Com menos 1, quanto dá o nosso y? 1. Quando o x valer 2, 2 vezes 2, 4. Menos 1, quanto vai dar o valor de y? 3. Então, reparem. Para o domínio menos 2, a minha imagem vale menos 5. Para o meu domínio menos 1, minha imagem vale menos 3. Para o meu domínio 0, a minha imagem vale menos 1. Para o domínio 1, minha imagem vale 1. E para o domínio 2, minha imagem vale 3. Então, ou seja, para cada valor de x, eu tenho um valor de y, nosso chamado par ordenado, ok? Então, agora olha a letra C. Agora marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano, né, abaixo e trace a reta que representa essa função. Então aqui, turma, eu vou só diminuir um pouquinho o zoom para vocês acompanharem comigo como é que eu fiz aqui na tabela, olha. Fica mais fácil vocês acompanharem comigo aqui, ó.
Então, repare, o ponto A tinha coordenadas menos 2 para o nosso x e 5 para o menos 5, o valor de y. Então, coloquei lá, menos 2 e 5. Coloquei o ponto A aqui. Depois, o ponto B era menos 1 com menos 3. Ó, menos 1 para o x, menos 3 para o y. Já o ponto C tinha coordenadas 0 para o x e menos 1 para o y, ó, em cima da reta do eixo das ordenadas. O ponto D, 1 para x e 1 para y, e o ponto E, 2 para x e 3 para y. Agora, deixa eu só ampliar aqui, que fica mais fácil para vocês acompanharem comigo aqui na tabela quadricular. Pontos, respectivamente. Ponto A, menos 2 para o x, menos 5 para o y. Ponto B, menos 1 para o x, menos 3 para o y. Ponto C, 0 para o x, menos 1 para o y. Ponto D, 1 para o x e 1 para o y. E o ponto E, 2 para o x e 3 para o y. E traçamos a reta. Tá? Bom, respondendo ao próximo item, letra D. A função é crescente ou decrescente? Justifique. Nono ano, todas as vezes que, se eu aumento o meu valor de x, o meu valor de y também aumenta, a função é dita crescente. Mas também ela pode ser crescente quando, à medida que, por exemplo, se eu vou diminuindo o valor do meu x, o valor de y também vai diminuindo. Para ser decrescente, é quando um valor aumenta e o outro diminui. Então, para que a função fosse decrescente, inclusive a reta estaria declinada não para o lado da direita, e sim para o lado da esquerda. E aí, à medida que eu aumentasse o x, meu y diminuiria, ou à medida que eu diminuísse o x, meu y aumentaria. Reparem na tabela, né, do exercício, que olha lá, à medida que eu aumento o x, olha, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, o y também aumenta, olha, menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A função é dita crescente, porque cada medida que aumenta o x, o valor de y da minha imagem também aumenta, ok? Então, bem interessante essa atividade, né? Vamos para a próxima atividade, né, turma? Olha lá. Então, agora, atividade de número 4, que está na página 12. Tá lá. Então, acompanhem comigo aqui, já uma função do segundo grau. Ó. Dada a função do segundo grau definida por f de x igual a x ao quadrado, menos 2x, menos 3 espaço que se pede. Eu preparei o slide aí, né, número 3, vocês acompanhem comigo, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo essa atividade número 4 aqui, tá? Ó. Então, primeiramente, determine as raízes ou zero da função. Então, ou seja, tem que resolver a equação, né, do segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero por Bhaskara. Então, lembrando que o A vale 1, B menos 2 e o C menos 3, nono ano, eu calculei o delta primeiro. B ao quadrado, olha, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3, dá mais 12. 4 com 12, o delta dá 16. Jogando na fórmula de Bhaskara, lembrem, menos B, então menos 2, fica mais 2. Mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 16, que é 4. E dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Então, olha lá, uma raiz. X uma linha, 2 menos 4 dá menos 2. Por 2, menos 1. E o x duas linhas, 2 mais 4 dá 6, por 2 dá 3. Ou seja, os zeros da função são menos 1, está aqui no gráfico, acompanhe comigo, e o 3 que eu coloquei aqui na parábola. Já na letra B, determine as coordenadas x do vértice, y do vértice da parábola, que representa o gráfico da função. Então, lembrando, né, turma, que o x do vértice tem uma fórmula, menos b sobre 2a. Então, como o b vale menos 2, tem menos da fórmula, menos vezes menos, mais 2, e 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, 2, então 2 por 2, quanto dá o x do vértice? Dá 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Como o delta eu já tinha aqui na questão, que vale 16, então menos delta, menos 16 por 4 vezes a, 4 vezes 1, 4, menos 16 por 4 dá menos 4. Então, reparem que no próprio gráfico eu coloquei, já marquei o ponto aqui das coordenadas do vértice, olha. 1 para o x, que é o x do vértice, e menos 4, que é o nosso y do vértice. Está aqui em vermelho, tá? Bem interessante. Então, coordenadas do vértice, 1 e menos 4. Depois, já na letra C, pede determine o ponto de intersecção entre o gráfico da função com o eixo do y, ou seja, o termo C. Então, reparem que na função aqui, gente, quando a gente fez o gráfico, reparem que a função corta o ponto do eixo das ordenadas no ponto menos 3, ou seja, o ponto C vale menos 3, o valor de C na função do segundo grau aí, ó. E na letra D, agora pede para marcar esses pontos no gráfico, né, no eixo das ordenadas, das abscissas, e fazerem a parábola, trace a parábola, que ela está aqui. Então, sempre que vocês forem fazer a parábola, a função do segundo grau, nono ano, eu indico a vocês, marquem os pontos do x uma linha e x duas linhas, no caso, menos 1 e 3, e as coordenadas do vértice, x do vértice 1, y do vértice menos 4, e tracem a parábola. Dica do professor Fred, lembrando, todas as vezes que na função do segundo grau, o a, número que acompanha o x ao quadrado, for positivo,
concavidade da parábola sempre voltada para cima. Se aqui o A fosse negativo, se fosse, por exemplo, menos x ao quadrado, mais 2x mais 3 igual a zero, veja, a parábola ia ter como as raízes menos 1 e 3 do mesmo jeito, só que aí a parábola ficaria com as coordenadas voltadas, né, do x do vértice para cima, então teria a parábola voltada com a cavidade para baixo. Então lembrem que o A, o termo A, determina o número que acompanha o x ao quadrado, a concavidade da parábola. Não se esqueçam disso, tá? Qualquer coisa, vocês voltem nas minhas outras aulas da função do segundo grau, né, que estão no PET 5, que eu passei para vocês podem acompanhar no meu canal do YouTube aí, ok? Vamos para a questão número 5, turma, que é bem interessante, ela vai trabalhar com as relações métricas do triângulo retângulo. Vocês vão estar lembrando aí comigo essa atividade, é bem interessante, né? Vamos tomar um pouquinho d'água, né, gente? Uma pausa aí, que o professor Fred fala muito, né? Então, só para, né, umedecer as cordas vocais. E a água é muito saudável também, né, nono ano? Vamos lá. Utilizando o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo, determine os valores de A, N, C e H aqui no triângulo abaixo. Então, reparem, turma, que eu vou colocar para vocês recordarem, né? Inclusive as minhas videoaulas, as relações métricas do triângulo retângulo. Olha lá. O triângulo retângulo divide-se A, B e C, cuja medida do cateto AB vale 6. Reparem que a medida da projeção do cateto, aqui no caso C, né, em relação ao vértice do C aqui, ó, medida do lado AB, vale 4. Eu não tenho a medida da hipotenusa, não tenho a medida da projeção do cateto, C aqui, né, e não tenho a medida da altura do triângulo retângulo. Então ele quer justamente a medida de A, de C, de H e de N. Então vamos fazer aqui. Bom, vocês são inteligentes. Uma das relações métricas, que relaciona os catetos com a hipotenusa e as suas projeções, é que cada cateto ao quadrado, ou seja, aqui o B ao quadrado, que eu estou chamando do cateto B, que vale 6, ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa A vezes a sua projeção sobre a hipotenusa, que no caso aqui mede 4. Então, reparem, B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, ou seja, 6 ao quadrado é igual a A vezes 4. 6 é 6, 36. 4 multiplicando, passa dividindo. 36 por 4. Essa é uma relação métrica. Então, a medida da hipotenusa vale 9. Agora, se a hipotenusa toda vale 9, uma projeção de o cateto B vale 4, então a projeção do outro cateto só pode ser o quanto falta para 9 unidades. Como aqui tem 4, 9 menos 4, quanto vale a medida de N? Vai valer 5. Aí agora, como eu já tenho a hipotenusa que vale 9 e tem outro cateto que vale 6, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu acho a medida do outro cateto C. Então, olha lá, 9 ao quadrado, 81, um cateto vale 6, 6 ao quadrado, 36, e o outro cateto a gente quer descobrir. Então, vai dar aqui no caso, né, olha lá, raiz, né, de 45 ou 3 raiz de 5. Aqui eu comprovei para vocês, utilizando a relação, turma, olha que interessante, eu fiz a medida, olha lá, cada cateto ao quadrado, ou seja, C ao quadrado, igual a medida da hipotenusa A vezes a sua projeção. Como a hipotenusa A vale 9 e a projeção eu não sabia, então olha lá, C ao quadrado é igual a A vezes o 5. Então, ou seja, 9 vezes 5, 45. Para tirar do quadrado, faz-se a raiz de 45 fatorando 3 raiz de 5. Então aqui, turma, vocês, a partir do momento que descobriram a hipotenusa A, 9, sabendo que a projeção do cateto B valia 4, eu fiz 9 menos 4, achei a outra projeção 5. E aí, ao aplicar a relação que cada cateto ao quadrado é igual ao produto da sua hipotenusa pela sua projeção, eu fiz C ao quadrado igual a hipotenusa A, 9, vezes a projeção que era 5. 9 vezes 5, 45, fazendo a raiz, 3 raiz de 5 fatorando, que é um número racional, né? Então, reparem. Agora, eu provei para vocês, pelo teorema de Pitágoras, que o 9 ao quadrado era igual a 6 ao quadrado mais raiz de 45 ao quadrado. Então, ou seja, 36 com 45 deu 81, o exercício estava certo. Faltava-nos agora achar a medida da altura do triângulo retângulo. Aí eu posso fazer pela quarta relação métrica do triângulo retângulo, que fala que o produto dos dois catetos, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa pela altura H, A vezes H. Como o cateto B vale 6, o cateto C vale 3 raiz de 5, e a hipotenusa vale 9, 6 vezes 3, 18 raiz de 5. 9 vai multiplicando, passa dividindo, 18 por 9 vai ficar 2, e 2 vezes raiz de 5. Então, ou seja, respostas, valores de A, 9, valor de N, 5, valor de C, 3 raiz de 5, e valor de H, 2 raiz de 5. Lembrando um pouquinho das relações métricas do triângulo retângulo, né? Nono ano. Também interessante. Vamos para a próxima questão, ainda na página 12.
né? Aliás, já a questão de número 6 está na página 13, que vai trabalhar com as relações trigonométricas, vai trabalhar um pouquinho com seno, cosseno e tangente. Olha que interessante, turma. Um pedreiro está assentando uma peça de granito de 4 metros de comprimento, que ficará posicionada verticalmente. Olha lá, então os 4 metros terão que ser colocados na forma vertical, em relação ao plano de apoio. Ele precisará escorar essa peça para que ela fique bem apoiada e não se solte, até que esteja bem assentada. Para isso, necessita posicionar uma escora na base inferior e outra na base superior, na parte superior da peça, formando um ângulo de 30 graus aqui. Olha o desenho, acompanhe comigo. Entre as escoras, X e Y, como mostra a figura abaixo. Aí, continuando o texto, turma, repare, nessas condições, as medidas X e Y dos comprimentos dessas escoras que esse pedreiro necessita para realizar esse trabalho são, respectivamente, quanto, aproximadamente? Então, turma, eu preparei para vocês um outro slide aqui, o número 4, e é onde a gente tem a ampliação aqui, para que vocês possam acompanhar um pouquinho. Olha que interessante, turma. Bem legal, achei bem legal essa questão, né? Então, vamos lá. Bom, comparando, né, a posição, né, do objeto, 4 metros a pedra, e as escoras x, y aqui, nós temos um triângulo retângulo, onde 4 metros está de frente para 30 graus, ou seja, o cateto oposto. Quem está de frente para 90 graus é conhecido como hipotenusa, medida x. E o cateto vizinho a 30 graus é o cateto adjacente, no caso é o nosso y. Então, repare, para que a gente possa encontrar as variáveis x e y, a gente poderia aplicar uma das relações trigonométricas. Lembrando que o seno de qualquer ângulo é o seu cateto oposto sobre a sua hipotenusa, o cosseno de um ângulo é o seu cateto adjacente sobre a sua hipotenusa, e a tangente de um ângulo é o seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Então, repare que aqui eu tinha a medida do cateto oposto a 30 graus, que é os 4 metros, não tem medida da hipotenusa e do outro cateto adjacente a 30. Então, vamos de cada vez. Descobrindo, por exemplo, x. Para descobrir x, eu tenho que pegar a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa. E qual é a relação entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno do ângulo. Então, reparem, seno de 30 graus, pega o cateto oposto 4 sobre a medida da hipotenusa, que é x. Eu não sei. Mas nós sabemos que o seno de 30, pela tabela trigonométrica, consultando ela, vale meio. Então, no lugar do seno de 30, eu coloquei o valor do seno, que é 1/2, o cateto oposto é 4 e a medida da hipotenusa é x. Multiplicando cruzado, x vezes 1 vai dar x, 4 vezes 2, ou seja, a medida de x vale 8 metros. Então, aqui de cara, a gente já eliminava as outras alternativas, ficaria de cara a letra C. Mas vamos descobrir o valor de y aqui, da medida do outro cateto, né? Através do quê? Como que a gente pode fazer? Pode fazer por cosseno do ângulo, né, no caso, ou por teorema de Pitágoras. Pois a medida da hipotenusa vale 8, um cateto vale 4, eu acharia o outro cateto. Então, ao aplicar o teorema de Pitágoras, a gente fez x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Como a hipotenusa valia 8, 8 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. 8 vezes 8, 64, 4 ao quadrado é 16, mais y ao quadrado. O 16 passa subtraindo, 64 menos 16 dá 48. Só que para tirar do quadrado, precisamos fazer a raiz. A raiz de 48, tomando não é exata, vai dar 16 vezes 3, então, ou seja, vai dar 4 raiz de 3. Ou, em valor, né, aproximado, colocando aí quase que, só para lembrar, a raiz de 49 era exata, 7 vezes 7, 49, né? Como é a raiz de 48, dá quase 7. Aproximadamente, está aí na raiz quadrada de 48, 6,93. Opção ser marcada, medida de x, 8 metros, medida de y, aproximadamente 6,93 metros, porque é um número, né, no caso, racional. Turma, espero que vocês tenham gostado, né, das resoluções dessas atividades do PET 8, ou PET final avaliativo. Peço a vocês, importantíssimo, não esqueçam de devolver essas resoluções no meu e-mail, fredmanso72@gmail.com, o mais rápido possível, para que eu possa registrar, né, que você fez, né, o PET final avaliativo, para que você seja aprovado no ano letivo, né, do ano de 2020. Quem tem um PET impresso, se já devolveu na escola, ótimo, eu já dou a baixa também, e quem não entregou na escola, não tem o PET impresso, não tem problema nenhum, manda as resoluções no meu e-mail. De novo, fredmanso72@gmail.com. Eu coloquei também as resoluções, né, lá no Classroom, na sala de vocês. Bom, espero que vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, no ano. Desejo uma maravilhosa semana para vocês, que 2001 seja maravilhoso para todos nós, com muitas bênçãos, muitas graças,
que as vacinas, né, possam chegar rapidamente e para que todos nós possamos, né, vencer, né, essa terrível Covid-19. Grande beijo nos corações, amo muito vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha para mim lá no canal do YouTube, fico muito satisfeito, viu? Beijo enorme no coração de vocês, Nono, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijão para vocês, estou com muita saudade de vocês, viu, turma? Um abração para vocês, Nono Ano. Fiquem com Deus.